Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse vídeo é o governo do Marquês de Pombal. Vamos situar historicamente aqui. Na verdade, o Marquês de Pombal ele se chamava Sebastião José de Carvalho e Melo. Marquês de Pombal era o título de nobreza dele. E o Marquês de Pombal ele foi primeiro-ministro português durante o governo do rei Dom José I, na segunda metade do século XVIII. E o Marquês de Pombal, aí, ele comanda não só Portugal, como também as colônias portuguesas, principalmente o Brasil. E era o contexto aí, no século XVIII, do crescimento dos ideais do iluminismo. O iluminismo que defendia o poder vindo do povo, defendia liberdades individuais, liberdades em vários níveis, defendia a igualdade entre as pessoas, entre outras questões que o iluminismo defendia. E o Marquês de Pombal, ele adota alguns ideais iluministas, como, por exemplo, a valorização da educação, né, da construção de escolas, e entre outros ideais aí que vão entrando na política de vários reinos europeus. É claro, por exemplo, o Marquês de Pombal não ia defender o ideal iluminista de que o poder vem do povo. Isso aí era deixado de lado, porque senão ia fazer perder o poder dos reis. Mas era este o contexto aí onde o Marquês de Pombal se insere, e ele, né, nos anos aí em que ele foi primeiro-ministro de Portugal, nas décadas aí de 1750 e 1760, ele fez várias políticas voltadas, por exemplo, para o Brasil, como, por exemplo, expulsou os padres da ordem jesuíta que estavam aqui no Brasil. Os padres jesuítas já vinham sendo duramente criticados pelos colonos, porque os padres jesuítas não aceitavam a escravização de indígenas pelos colonos. Mas, embora houve alguns casos aí de escravização de indígenas pelos próprios padres, mas os colonos, muitas vezes, querendo escravizar indígenas, criticavam a postura dos padres jesuítas. E rolavam várias acusações, muitas delas falsas, né, contra os jesuítas, e aí o governo português, na pessoa do primeiro-ministro Marquês de Pombal, expulsa os jesuítas do Brasil. Outro ponto também foi o chamado Diretório dos Índios, que foi um conjunto de leis, né, organizando a postura do governo português em relação aos povos indígenas do Brasil. A grande intenção aqui era civilizar os indígenas. E quando eu falo civilizar, não estou dizendo que esses indígenas fossem selvagens, é claro que não. Eu digo aqui civilizar no sentido de colocar os povos indígenas de acordo com o modelo europeu. Então, era fazer os indígenas aprenderem língua portuguesa, se tornarem católicos. Foi o período aí, por exemplo, em que muitos indígenas foram escravizados, mas diante da lei apareciam nos documentos como administrados por seus, né, pelos colonos, né, que na verdade eram aqueles que se colocavam como proprietários desses indígenas. E nesse contexto, o Marquês de Pombal proíbe o tupi aqui no Brasil. Então, lógico, havia uma variação do tupi aí, chamada língua geral, ou Nhengatu, né? E essa língua
tupi ela foi proibida no Brasil a partir da década de 1750. Aqui vemos, então, que o Marquês de Pombal, com suas políticas, interferiu bastante no andamento da colônia aqui no Brasil, né? Fora também as leis e decretos aí voltados para a exploração de ouro. Lembrando que o período do Marquês de Pombal, como primeiro-ministro português, foi o período também que a exploração do ouro estava diminuindo, estava declinando aí. Já não estava tão fácil assim encontrar ouro, principalmente em Minas Gerais. E aí você vai ver políticas voltadas para isso, para a exploração do ouro. Mas em outros vídeos ainda veremos isso. As consequências das ações políticas do Marquês de Pombal e como isso se refletiu aqui no Brasil. Muito obrigado.